Olá turma, bom dia, bem-vindos a mais uma mini-aula com as tarefas sugeridas para quinta-feira. Então, vamos lá começar. Para hoje, eu sugeri que começassem por matemática e escrevessem as tabuadas do 1, 2, 3, 4 e 5 no vosso caderninho de casa ou no caderno que estejam a utilizar nestes dias. Eu mandei também em anexo, vou pôr aqui, as tabuadas que eu escrevi também no caderno para vocês verem. Eu sei que vocês sabem a tabuada, mas se quiserem, para se orientarem no caderno, podem fazer assim. Também podem e devem usar o cartãozinho da tabuada, que eu espero que vocês ainda tenham, para estudar a tabuada do 1, 2, 3, 4 e 5. Já sabem que as tabuadas vão vos ajudar muito noutras operações de matemática ao longo da escola, ok? Boa, então. De matemática é só isto. Copiar as tabuadas e estudar. Vamos passar então ao que foi sugerido para português. E então eu sugeri que fizessem a ficha 25, que está na página 43 do caderno de fichas de português. E vamos começar. Então diz assim, lê o poema. Eu vou também ler o poema. Profissões. Como é mesmo? Quem vende leite é leiteiro. Quem vende livros é livreiro. Quem vende carne é carneiro. Não é não, é comerciante. Quem vende pão é padeiro. Quem vende pipocas é pipoqueiro. Quem vende sal é saleiro. Não é não, é comerciante. Queria aumentar a lista, mas perdi a minha caneta. Vou comprar no cantista? Ou será que é caneteiro? Como é o nome verdadeiro? Dou uma bela caneta a quem responder primeiro. E logo a seguir diz assim no 2. Onde é que se podem comprar canetas? Dá exemplos de 3 locais. Então, nós podemos comprar canetas na papelaria, por exemplo, no supermercado, nas lojas tradicionais e talvez noutros sítios que eu agora não me estou a recordar. A seguir, pergunta 3. Descobre e escreve nomes de profissões que terminem da mesma forma que padeiro e leiteiro, ou seja, que terminem em eiro. Então vamos lá. Cada um pode escrever o nome das profissões que terminem em eiro, que se estiver a lembrar. Eu vou dar aqui só exemplos, vou dizer e vou colocar, ok? Então, por exemplo, carpinteiro, cabeleireiro, pasteleiro, cozinheiro, bombeiro, engenheiro, carteiro e jardineiro. Viram então a página e diz assim na pergunta 4. Acrescenta, tenho que pôr assim para ler, acrescenta 3 profissões à lista. Atenção que têm de terminar da mesma forma. Temos aqui vendedor, lavrador. A seguir, quais é que vamos acrescentar? Vou dar só exemplos. Por exemplo, agricultor, pintor, professor, camionista. Quais é que podemos acrescentar? Por exemplo, pianista, motorista, jornalista. São só exemplos, volto a dizer, mas vou deixar aqui caso queiram aproveitar. Na pergunta 5 diz assim: numera o nome dos objetos de acordo com as profissões. Se é o exemplo, então eu vou explicar. Professor, costureiro, jardineiro e cozinheiro. O professor é o 1, o costureiro é o 2, o jardineiro é o 3 e o cozinheiro é o 4. Atribuíram números a estas profissões. Agora, temos nomes de objetos. O primeiro objeto que aparece aqui na coluna deste lado é mangueira. Mangueira para o jardineiro. Então, na mangueira, vão colocar o número 3. A seguir diz, livro de inglês. É de quem o livro de inglês? Será do costureiro? Pode ser, mas acho que é mais do professor. 1. Então, ao lado do livro de inglês,
No quadradinho, 1. Colher, do cozinheiro, então 4. Linha, do costureiro, 2. Panela, 4 do cozinheiro. Agora, das outras duas colunas, eu vou só ler as palavras, mas não vou já estar a dizer quais são os números, que é para vocês poderem pensar. E depois coloco aqui. Então, da coluna ao lado, temos agulha, dedal, fogão, regador, quadro e alimentos. E na última coluna, da direita, temos giz, tecido, apagador, plantas, caneta e corta-relva. Vejam as palavrinhas e vejam a que profissão corresponde e coloquem o número. E vou colocar aqui para confirmarem se está correto ou não. Muito bem, vamos então ao último exercício, que diz assim: adivinha a profissão da Júlia e do João. A Júlia e o João estão aqui a ter uma conversinha e nós vamos ter que adivinhar quais são as profissões deles. Então a Júlia pergunta assim ao João: o que tens feito? E o João diz: tenho tido muito trabalho no banco. E tu? E a Júlia responde: tenho estado no escritório. E o João pergunta: como vai o projeto de construção do centro comercial? E a Júlia responde: tenho as plantas quase prontas. Então, a Júlia faz plantas para obras, para o centro comercial. Qual será a profissão da Júlia? Quem desenha as plantas? São os arquitetos. Portanto, a Júlia é arquiteta. E o João tem tido muito trabalho no banco. Qual é a profissão do João? O João é bancário, trabalha no banco. Muito bem. Então, a Júlia é arquiteta e o João é bancário. Então, escrevam lá. Vou deixar aqui para ver se escreveram sem erros, ok? Boa. A 6.1 não é preciso responder. Se quiserem, é para explicar como chegaram à resposta. Se quiserem dizer, digam, mas não é preciso. Então, por fim, ainda em português, eu sugeri que pensassem e escrevessem uma palavra positiva para colocar no pote das palavras positivas, que eu enviei por e-mail e que vou colocar aqui. Vocês escrevem uma palavrinha que para vocês seja positiva. Por exemplo, alegria, brincar, tranquilidade, qualquer coisa. Escrevem no caderninho ou numa folhinha, até podem decorar assim à volta, e é como se colocassem dentro do pote das palavras positivas. Assim, quando estivermos tristes, vamos pensar nessas palavras positivas para ficarmos um bocadinho mais contentes. É assim mais ou menos parecido ao pote das trocas que nós já estávamos habituados. Se quiserem, enviem a vossa palavra positiva para eu ver. Por fim, ainda para o dia de hoje, eu sugeri que saltassem à corda, assim com umas variações, por exemplo, ao pé coxinho, a correr um bocadinho para a frente, um bocadinho para trás, para nos mexermos também um bocadinho em casa, ok? Então vá, meninos. Beijinhos, fiquem bem. Adeus.